Ele não melhora e nem piora o casamento ou a relação. Ele só potencializa o que já está acontecendo. Quando se tem inteligência emocional para ser sócio, aí melhora ambos, né? Que tem casais que não têm maturidade para ser sócio. Porque independente de que se é sócio, não é sócio, se é casado, agora já é gestão. E entender também o que não tá dando certo, a sociedade ou o casamento. Assim, é deixar claro o que cada um tem que fazer e o que cada um tinha que preparar. Muito bem, estamos no ar com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e hoje, como sempre, ela está aqui do meu lado. Daiane Henrique. A própria, que trouxe um tema pontual, especial para esse episódio 24. E é uma dúvida de muita gente, né? Muita gente me pergunta. Uma dúvida de muita gente, uma dificuldade de muita gente. Hoje nós vamos falar de casais que trabalham juntos. Como ser feliz no trabalho e em casa. Como ser feliz no trabalho e em casa. Olha só como é que funciona o processo aqui para você estar entendendo. A pessoa que cria o conteúdo, que cria os temas aqui, que responde, que olha o que o público está pedindo, é ela. E aí hoje ela trouxe esse tema que é casal que trabalha junto, né? Como conciliar esse casamento com essa profissão. Acho que casais sócios. Acho que isso ficaria bem claro, né? Tá cada vez mais, né? Tá cada vez mais comum isso, né? Abrir pequenas empresas, né? Chega em um determinado momento da vida que o casal trabalha cada um, são funcionários, né? E optam por abrir uma sociedade ou o marido ou a esposa estão num negócio, está dando certo, chama o marido para ajudar, né? E acaba se tornando sócio, enfim. Então tá cada vez mais comum e existe uma grande dúvida, né? Poxa, será que se eu me tornar sócia do meu esposo, será que isso não pode afetar o meu casamento? Porque isso acaba, né? A gente acaba levando isso em consideração. Algumas pessoas têm essa dificuldade. Ou, será que se eu se tornar sócia do meu esposo, isso pode melhorar ainda mais o meu casamento? Né? Então são coisas que a gente vai estar conversando aqui hoje. Coisa boa, hein? Coisa boa. 2 pesos, 2 medidas. Colocar isso na balança. Quais os pontos positivos, quais os benefícios de se trabalhar com o cônjuge, sócios, né? O que tem de bom e o que tem de cuidado. Porque eu não sou bobo nem nada, eu vou falar que tem coisa ruim. Não tem coisa ruim, né? Eu não sou bobo nem nada, eu sou vacinado. Aqui, ó, né? Tem o que tem de bom e o que tem de ponto de atenção, que você precisa tomar cuidado para ficar melhor ainda, porque não tem coisa ruim. Mas não tem aqui mesmo. No podcast Empresa Mais Lucrativa não tem coisa ruim. Nós vamos falar de pontos de atenção para você que trabalha em casal, né? Casal que trabalha junto, casal que está pensando em trabalhar junto. Então, se você conhece algum casal que trabalha junto, já encaminha isso aqui agora para a pessoa. Encaminha isso aqui, ó. Esse podcast tem que ouvir. Trabalha junto, ouve esse podcast que tá muito bom. Estamos falando coisas que acontecem aqui. Na realidade, a gente está junto há um bom tempo, trabalhando junto há um bom tempo, na sociedade, fazendo coisas todo dia e parece que está dando certo. Então, seja bem-vindo. Esse é o podcast Empresa Mais Lucrativa e hoje o nosso tema é casal que trabalha junto. Toda semana nós estamos no YouTube, no Spotify. Às 7 horas da manhã na segunda-feira. Toda segunda-feira tem conteúdo novo. Então, toda segunda-feira você pode ir lá que tem conteúdo novo. Esse aqui já é o número 24, então nós temos 23 conteúdos antes desse, que eu te convido a assistir, te convido a ouvir, porque são conteúdos riquíssimos que você pode ter para a sua vida profissional, que você pode ter para a tua equipe. Mais de 20 horas de conteúdo gratuito. Mais de 20 horas de conteúdo prontinho, totalmente gratuito e todos eles muito práticos, objetivos, que você pode ouvir aí enquanto vai para academia, enquanto está correndo, enquanto está fazendo almoço, enfim. Eu sugiro que você ouça, que isso vai te agregar muito no dia a dia do teu trabalho, com a tua equipe, né, com as tuas metas, com os teus objetivos, com o crescimento do teu negócio. Vamos lá, então, contribuir para mais negócios e agora nós vamos contribuir de 2 formas. Contribuir com o negócio e nós vamos contribuir também com a relação. Hoje, botar uma trilha aí, que hoje o podcast vai ser mais love songs, sentimental. Como é que você tira um sorriso da sua empresa, da sua sócia, que é a sua comercial, e você fala para ela: amor, esse mês vamos dobrar a meta.
E ela vai ter que vender mais. E ela vende mais. E aí, como é que você faz isso? Como é que a gente faz no dia a dia? Vamos lá, vamos pro dia a dia do nosso papo de dono, papo de casal e tudo mais. Tava lendo aqui, isso aqui tá muito legal. Muito legal. Vamos lá? Te tirei do foco? Me tirou do foco. Não vamos dobrar a meta, não, tá bem? A meta tá boa, não te preocupa, não. Vamos lá? A Vamos meta a gente lá. define junto, meu amor. Vamos lá. Será que trabalhar junto na mesma empresa ou ser sócio em um negócio é bom para o casamento? Isso é uma pergunta, uma das perguntas mais que os casais mais fazem, né? Quando há a opção, quando há o objetivo de trabalhar junto. Inclusive, foi feita uma pesquisa pela Universidade do Estado de Utah, nos Estados Unidos, e eles dizem que sim. O estudo mostrou que o índice de felicidade e satisfação profissionais de casais que trabalham na mesma empresa é 2 vezes maior quando comparado aos casais que não convivem no mesmo ambiente profissional. O que tu acha desse resultado, meu amor? Eu não vou concordar, sou louco, não vou concordar com isso aqui. Acho que o cara que fez essa pesquisa é maluco de dizer que não é bom. Não tem uma arma embaixo da mesa aí. Ai, amor. Vou dizer que não é bom. Não, trabalhar com a esposa é ruim, tá doido? Eu vou dizer isso. Não, gente. É pra ser sério, tá, meu amor? É muito bom. Vamos lá. Ó, pois vocês estão vendo a data de hoje aí, né? Se eu sumir por um tempo aí... Não, acho que tô brincando. É bom que esteja brincando. É bom que esteja brincando. Em casa a gente conversa. Eu acho que assim, vamos lá, vamos voltar ao assunto do personagem. Eu acredito que seja muito bom para o negócio e bom para o casamento, se as coisas estão bem alinhadas e os papéis estão muito bem definidos. Nós temos papéis marido e esposa, quando a gente está em casa. Na empresa nós somos sócios, cada um responsável por uma área, responsável pela área estratégica, responsável pela área comercial, área de vendas, e sabendo a liberdade e responsabilidade. O que é liberdade e responsabilidade? Liberdade para tomada de decisão, né, decisões, e responsabilidade por resultados. Cada um para a sua área. Cada um tem a responsabilidade e tem as liberdades para tomar suas decisões, para decidir se é ou se não é, porque a gente já decidiu antes e te deu o poder de decidir isso, a responsabilidade de fazer isso, assim como eu tenho o poder e a responsabilidade de determinadas coisas. Então, sim, liberdade e responsabilidade. Eu acho que isso, estando muito bem alinhado, as coisas tendem a funcionar muito bem. Tem momento de estresse? Tem. Tem momento que as coisas não dão certo, que tem que resolver e... Enfim, é loucura de empresa, como se fosse qualquer outra. É um sócio e vai se resolver. O que não pode é levar problema de casa para a empresa, da empresa para casa. Eu acho que, então, assim, esse alinhamento tem que estar muito claro antes de iniciar o processo. Eu acho que essas definições de papel é o mais importante, né? Tu saber, porque o que acontece? Os dois são sócios, os dois têm que fazer tudo. Ou os dois são sócios, a responsabilidade e aí teoricamente, sempre um vai ter uma habilidade mais para uma coisa, o outro mais para outra. É aí que tá. Tocou num ponto importante, porque assim, um sócio, ele precisa ter habilidades complementares. Uhum. Senão vai se sobrepor e vai dar problema. Uhum. Então, um sócio, ele sempre precisa ter uma habilidade complementar, seja ele um sócio cônjuge ou não. Uhum. Ele precisa ter uma habilidade complementar que some ao negócio num todo. E precisa existir o famoso alinhamento de expectativas. Uhum. O que eu espero, né, eu como sócio de você como sendo minha sócia? Uhum. Qual a minha expectativa? O que eu como sócio posso oferecer? O que eu espero que tu entregue? E ter isso tudo muito claro. Uhum. Independente do tamanho do negócio. Porque a gente está falando aqui com pessoas que têm empresas grandes, pessoas que estão... Tem lá Sim, vendendo doce. Mas são sócios. São sócios. Tem que ter isso, sabe? Muito bem alinhado, muito para não ter problema. Uhum. Eu sempre quis trazer esse ponto. Tipo, era um objetivo meu que um dia eu tivesse um cônjuge que tivesse essa possibilidade de ser minha sócia. Complemente isso. Por quê? Sorte a tua, né? Que sorte, eu sou um homem de sorte. Mas por que isso é importante? A semana retrasada, não sei quando estava aí, nós estávamos de férias. Uma semaninha juntos. É tranquilo. Se
cada um está na sua empresa, se cada um está tocando o seu negócio, para conciliar isso, já é mais difícil. Comemorar vitórias. Comemorar vitórias. Eu sou uma pessoa que gosta de comemorar vitórias. E gosto de vencer, gosto de vitórias. Então, assim, fica muito mais gostoso comemorar. Reorganizar ou se levantar de derrotas, porque as coisas não dão certo. São duas cabeças pensando junto. São duas cabeças pensando em alternativas. Então, assim, eu gosto dessa parte. Serve para todo mundo? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu conheço, e a gente tem vários clientes onde os sócios são proprietários, os sócios são proprietários, são casais, tem alguns que têm múltiplos negócios, um membro cuida de uma área, outro cuida de outra empresa, mas tem interferência no negócio. Então, de maneira geral, eu vejo isso que, respondendo a pergunta e a pesquisa, eu vejo como muito mais positivo do que negativo. Porque potencializar. Lembra aquela do dinheiro? Que o dinheiro não deixa ninguém melhor nem pior? Ele só potencializa aquilo que a pessoa tem. Trabalhar junto com um sócio, ele não melhora e nem piora o casamento ou a relação. Ele só potencializa o que já está acontecendo. Se a relação é boa, ela tende a ficar melhor. Se a relação não é boa, talvez ela não se desgaste. Ou resolva. Não tem muito o que fazer. Então, mas é entender, tem que ser bom para o negócio. Antes de ser bom para o casamento, Exatamente. né? Antes de e ser entender também, né? Não está dando certo. O que eu preciso? Eu vou continuar como sócio ou como esposa? Né? Então, o que não está dando certo? A sociedade ou o casamento? Então, é óbvio que é um ponto mais difícil, mais delicado, né? Mas ter essa clareza disso, né, também é importante. Porque às vezes não precisa acabar as duas coisas quando se chegar a esse ponto, enfim, né? Acho que a gente tem 2 pontos aqui. Um ponto é como um exemplo nosso, né? Tu tinha a tua empresa, vendeu a tua empresa, entrou de sócio na minha empresa e já vinha atuando junto e entrou numa sociedade no qual já existia uma empresa de anos. Outro, esse é um ponto. Então, existiu o quê? Uma contratação de uma sócia, que, por sorte, a minha era minha esposa. Mas existiu uma contratação de habilidades e competências que eram necessárias para a empresa, nas quais eu não era especialista e eu precisava de alguém que complementasse isso. Então, existia a contratação de um sócio. Esse é um ponto, que aí eu preciso contratar um sócio, que é legal. Esse é um ponto que está muito claro. Estou contratando as necessidades que tem. O outro ponto que eu acho que é o mais comum, que daí inclusive é mais difícil de a gente conseguir corrigir a rota, porque a gente vai ter que mexer no barco no meio do mar andando, é que quando o marido e a mulher, por alguma necessidade ou algum desejo, montam um negócio do zero. Os dois juntos. Eles montaram um negócio. E aí um desses membros, ou o marido ou a mulher, se desenvolve muito bem no negócio e o outro acaba não dando certo. Mas ele também os dois montaram juntos, só que o outro não está muito afim, ou não deu certo no negócio, não sei o quê. Aí é mais difícil de resolver. Dá para resolver. Tem que trazer esse alinhamento, uma ajuda externa, né? Eu sugiro realmente que a gente faça um processo de coaching, uma ajuda externa. Um coach executivo para conseguir analisar esses pontos, porque não estou nem falando de processo. E às vezes a pessoa ela não está sendo boa, né? Porque ela não sabe como fazer, né? Então, a partir do momento que ela tem a clareza do como fazer, o que eu vou fazer, por isso que é um coach executivo para analisar a parte comportamental, as funções, para depois entender processos e tudo mais, mas é mais a parte comportamental e o elemento de expectativas entre os sócios. Porque começou do zero, na época era tudo muito bom, porque nada funcionava e estava crescendo, a coisa começou a crescer. E aí... Algumas empresas acontece isso, e aí o sócio crescer, o outro sócio continua há 10 anos atrás, e aí está puxando a empresa para baixo. Aí tem que entender se faz parte ou não, e esse alinhamento é importante. Perfeito. E esse tema ele é tão importante que outra pesquisa, dessa vez feita no Brasil, pelo ISMA, International Stress Management do Brasil, mostrou que casais que trabalham juntos conseguem entender melhor as angústias vividas no dia a dia, assim como a carga horária e outras peculiaridades da vida profissional.
isso pode aumentar a cumplicidade do casal, tanto no trabalho quanto em casa. Né? Então isso é um ponto importante, né? Porra, Instituto de Gestão de Estresse. Isso, tu acha que isso é um mega negócio. Olha aí, International Stress Management. Isso é um mega negócio de gestão de estresse. Instituto de Gestão de Estresse. Como a gente falou no podcast anterior, quantas pessoas estamos numa geração de estresse, né? Então alguém tem que cuidar desse estresse. Sim, alguém está cuidando disso. Mostra que casais que trabalham juntos conseguem entender melhor angústias vividas no dia a dia. Porque o que acontece? Tu, às vezes, chega em casa, a pessoa já chegou um pouco chateada. Tu já sabe que ela tá chateada por algo que aconteceu, por um cliente que não fechou, por algo que deu errado. E aí, às vezes, tu já entendeu. Então, acho que entende o ritmo. Entende o ritmo, daqui a pouco, né? Um chega em casa todo empolgado, o outro tá ali. Então, tu entender e se colocar no lugar do outro, né? Então, inclusive mostra, né, que entende a angústia, entende a carga horária, que às vezes não está trabalhando mais, enfim. Então, isso é interessante, entende né? O momento, né? Entende o momento. Então, é diferente do que, assim, um trabalha num lugar, outro trabalha no outro. E todo dia o marido chega mais tarde, como é o seu caso, né, Marcelo Henrique? Eu entendo e eu fico feliz que tu tá lá, porque tu tá trabalhando pra gente. Eu tô chegando até mais tarde, porque a empresa tá funcionando. Exatamente, a coisa tá acontecendo, óbvio que eu quero que tu chegue cedo, enfim, né? Mas eu sei que a coisa tá ali porque a gente tá gerando pro nosso negócio. E não é todo dia, né? A gente faz isso, né? A gente preza por isso quando necessário. Então, e às vezes quando tu não sabe, né? Dependendo do tipo de mulher, isso pode ser ruim pra ela. Sim, pode enrolando pra não voltar pra casa. Não quer vir embora. E ela pode já gerar um monte de monstros na cabeça dessa mulher que vai atrapalhar na relação, né? Então, e da mesma forma o homem. Quando a mulher fica até tarde, quando tá fazendo as coisas, ele reclama, enfim. Quando trabalham juntos, sabe-se que isso é pro negócio, né? Então, e eu acho que essa parte ficou bem legal, do que essa pesquisa mostrou, né? Eu acho que aumenta a empatia, né? De eu entender mais o outro. Todo voltado pro foco, pro que eu quero, né? E aí, inclusive, pra família, né? Então, então, quando tu tá chegando até... Eu já faço jantinha, já coloco um vinho. Sim, já eu tá... Eu sei que tu vai chegar cansadão. Que já tá alinhado. Já tá alinhado. Porque assim, o que acontece? A questão da cumplicidade. Por isso que eu falei que quando eu tô contratando o sócio, né? O sócio tá entrando numa operação que já existe... as chances disso dar certo a longo prazo é muito maior. Porque teve esse alinhamento de complementação, o estilo dos dois sócios, eles se complementam, eles têm a mesma visão, uma visão parecida, ambições parecidas, então eles estão remando para o mesmo lado. Então é muito mais fácil nisso. Quando a gente está iniciando um processo do zero, por desejo ou por dificuldade, aquele momento é o que dá para fazer. Chega um momento que se os dois não estão pensando a mesma coisa, um fala assim, mas há 10 anos atrás, quando a gente montou esse negócio, eu tinha esse desejo, essa ambição. Porra, agora eu não quero mais ficar aqui trabalhando todo dia, eu nem quero mais ficar aqui. Tudo bem. A pessoa pode continuar sendo sócia e sai da operação. Aí volta lá no assunto do Prolabore. Ela consegue ter a participação, não sei o quê. Então tudo se resolve. E aí vem essa questão da cumplicidade. Porque a cumplicidade, ela existe... que é o cúmplice, né? Cúmplice. Cara, eu tô junto. Eu tô junto porque deve É isso, a gente tá aí. Se precisar ficar até a meia-noite, fica e eu me viro aqui. Se precisar, porque... é isso. Então, quando tu consegue isso, tens esse apoio. Quando tens esse apoio, tu fica muito mais forte, é muito mais fácil. Comemora junto, briga junto, defende junto. E aí eu acho que isso realmente aquece. Aquece todo o processo. E aí aquece a questão do trabalho e do casamento, né? Então, por isso que eu acho que quando se tem inteligência emocional para ser sócio, aí melhora ambos, né? Colocou uma palavra muito boa, que é cumplicidade. Eu acho que o grande lance aqui é a gente ter essa cumplicidade de o entendimento, não é aceitação. É a cumplicidade. Cumplicidade, eu concordo e sou cúmplice com isso. Se precisar, eu vou junto. Sabe? Estamos os dois pensando da mesma forma. Não, é que assim, fica até mais tarde, eu concordo, eu apoio, eu aceito. Daí não é. Aí o lance já pega diferente. Então, assim, essa questão da cumplicidade, tá os dois remando pro mesmo lado. E se eu fosse escolher 2 palavras para definir o que de fato precisa ser para ter maiores resultados na vida do casal, eu coloquei aqui como maturidade, né, e empatia, né? Então eu tenho que ter maturidade para aquilo. Que tem casais que não têm maturidade para ser sócios, né? Dependendo.
né? Então, dependendo do nível do casal, né? Então, tem homens que têm questão de ciúme, mulher a questão de ciúme, acham que trabalhar junto vai melhorar porque tá sempre junto, né? Que não é não é uma prisão, é isso. Então não, acho que não, pelo não é contrário. E não é porque trabalha junto que tá sempre junto. Não, a gente tem semana que a gente mal conversa, né? Se no não trabalho. tivesse trabalhando junto, talvez estaria mais próximo. Exatamente. Então essa questão da maturidade, né? E de eu entender, de eu me colocar no lugar, de eu saber que às vezes eu tenho que dar 10 passos para trás, 2 para frente, enfim. Então essa maturidade ela é bem importante eu ter na relação, assim como eu ter no trabalho. E a questão da empatia, né? Então me colocar no lugar, né? Para que eu entenda o que o outro está fazendo, o que o outro tá, o que está gerando isso nele, que às vezes o que acontece pode acontecer de ou o esposo ou a esposa chegar em casa muito furioso, muito bravo, o outro tá lá nem sabe o que está acontecendo, tu já sabe, então já tem meio caminho andado, tu já sabe o que aconteceu, né? Ou estressado, enfim. Então, tu pode ter empatia para isso. Se tu não sabe, é mais difícil de tu lidar, tu olha a situação de fora, enfim. Então, eu acho que a maturidade e a empatia são 2 palavras bem importantes, que elas precisam andar aí junto na questão do relacionamento profissional e do casamento. Eu gosto da clareza, clareza de responsabilidades. Por que a clareza é importante? Para que nenhum dos sócios se sinta superior ou inferior por ter menos ou mais função. Acho que isso é importante, que eu tenho esse papel e o resultado não é do papel, o resultado é do negócio. Porque eu posso ter um papel que desempenha uma quantidade de trabalho menor, só que estrategicamente ela me proporciona outros resultados. Tá tudo bem. Então, assim, acho que olhar não o indivíduo, mas olhar o resultado do negócio. Acho que esse ponto é importante, ter a clareza dos papéis ali. Porque às vezes um dos sócios não vai estar atuando na operação num determinado período do dia, da semana, tal, e o outro está lá trabalhando. Cada um tem seu papel. Então acho que ter essa clareza desse momento é importante. E aí depois a questão da cumplicidade, que ela meio que se conecta, né? Mas a clareza dos papéis é importante para um não achar que está trabalhando mais que o outro. Que isso acontece não só em sociedades onde é o cônjuge, mas em sociedades de maneira geral. Assim, não é um que está trabalhando mais que o outro. Cada um tem sua função. O que já aconteceu conosco é o quê? Eu ter reuniões à noite, tu ir para casa e ficar com a galera para eu ficar na reunião. E o contrário, eu vou para casa que eu tenho que dar sequência lá com o terceiro turno, né? Ou, com a família. Ou em outros casos, quando tu tem reunião às 7h30 da manhã. E quando eu tenho reunião às 7h30 da manhã, que está acontecendo bastante, né? Lidando com equipes, onde 7h30 da manhã eu tenho que já estar pronto, já tenho que sair às 7 para ter reunião. Então, tu tá em casa também, esperando a babá chegar. Fazer o trabalho mais difícil. Esperando, Então, e isso é importante, né? Porque... é o papel. Sem ter essa cobrança, né? Porque o que acontece? Para quem tem família, né? Quem tem crianças, ele se estende um pouco, né? Porque o que acontece? Geralmente, casais que não têm filhos, eles têm uma entrega muito maior pro negócio. Sim. Né? Então, a entrega é muito maior, o foco é maior, trabalho sábado, domingo. E quando o casal ele tem filhos, principalmente quando são crianças... Esse é o ponto que tu tocou importante. Porque, assim, quando o casal não tem filhos, eles viram meio workaholic. Né? Tipo, 24 horas por dia, casa e trabalho é trabalho. Tudo é trabalho. Inclusive, nos últimos anos agora, com questão do home office, se tornou 24 horas de trabalho. E aí 24 horas de casa, 24 horas de trabalho, daí já se mistura um monte de outras coisas. E quando se tem filho, tem essa questão de que, para nós hoje, a gente se dedica muito ao trabalho, mas o nosso momento não está full time trabalho. O nosso momento está família e trabalho, né? Nós conseguimos dividir motivo isso. Pelo qual a gente mantém o escritório ativo, porque poucos clientes são físicos, mas para que a gente consiga realmente dividir isso. Quando a gente está em casa, a gente busca estar em casa. Apesar de ter escritório em casa, de atender em casa, enfim, mas... Se eu não estou dentro do escritório de casa, eu estou em casa, não estou no escritório. Exatamente. Então eu não estou atendendo, não estou trabalhando. Meu cérebro não desliga, estou pensando, talvez, mas assim, quando a gente está em casa, a gente busca estar em casa. Então essa atenção, né, que eu estou para todas as áreas, quando o casal trabalha junto, né, então é importante ter, né? Beleza, vamos pro nosso papo de dono? Papo de dono, aquele momento especial, um momentinho especial que você já nos acompanha, você já sabe, se você está chegando agora, esse é o primeiro podcast que você chegou porque aquela pessoa te encaminhou. Faz o seguinte, encaminha isso para alguém, encaminha
para alguém que você veio na cabeça agora que trabalha com cônjuge, que está pensando em montar um negócio, encaminha esse. Cara, tô ouvindo esse podcast, olha só que podcast que legal. Inclusive agora vai começar o Papo de Dono. O que é o Papo de Dono? É aquele momento onde tu pode mandar pergunta. Tu pode colocar a pergunta aqui embaixo se você está no YouTube, você pode ir lá no Instagram, Marcelo com 2 L's, _ Henrique, manda um direct. Pergunta Papo de Dono, hashtag Papo de Dono, manda perguntinha. Aquela perguntinha que você mandava para os amigos, para a mãe, para o pai que não tinha experiência em negócio, talvez, você pode mandar para cá. Vai analisar, vai discutir aqui na mesa e aí vai trazer uma resposta para você. Uma provocação, um direcionamento, mas sempre com um tom para que você consiga chegar na tua resposta, mais próximo da tua resposta. E o que a gente tem hoje no nosso Papo de Dono? Então, aqui eu não trouxe uma pergunta, eu trouxe uma resposta de uma cliente que ela queria nos contratar, ela inclusive já nos contratou, a gente já quebrou isso, né? E ela passou essa pergunta para mim. Essa pergunta passada, já foi essa aqui. Colocação, porque eu acho que ela é importante, tá? Que fala um pouco da questão da clareza de papéis. Mas vamos lá. Estou pensando muito em contratar a sua consultoria para a minha empresa, mas antes vou conversar com a minha equipe para saber qual o grau de comprometimento deles a me ajudarem a colocar as ações em prática para ter maiores resultados. Ou seja, se a minha equipe não disser que não, eu não vou contratar a consultoria. Né? Se a minha equipe disser que não, eu não vou crescer. Então, até que ponto a minha equipe tem que mandar no meu negócio? Se a tua equipe fosse você, ela teria um negócio. Primeiro ponto. Então, um Papo de Dono é para isso. Né? É eu perguntar algo para quem não tem empresa, para um funcionário, ou para um parente, ou para um amigo, porque ele é meu amigo e eu confio na opinião dele, mas ele nunca trabalhou, nunca montou um negócio. E aí você tem a sua empresa, tem 20, 30 colaboradores, e aí você precisa tomar uma decisão estratégica no seu negócio. Você não sabe se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. Você não sabe se você compra uma máquina nova, né? Ou você compra uma semi-nova. Você não sabe se você lança uma linha nova de produto ou você investe nesse produto atual. E aí você vai perguntar para quem? Para um colaborador, mesmo que seja um gerente, que nunca atuou no negócio, nunca teve o seu próprio negócio. Ele vai responder com a cabeça de colaborador. Ele vai responder com a cabeça de o que aquilo ali vai afetar no dia a dia dele, no nível de trabalho dele e talvez, se ele for uma pessoa mais orientada a resultado, o que isso vai refletir no próprio bolso dele, se isso vai pegar. Ele não está pensando no negócio, está pensando primeiro nele. E ele não está errado, ele é colaborador. Se ele fosse empreendedor, ele pensaria, ele talvez teria o próprio negócio. Então você como empreendedor, você como empresário, você precisa ter um acesso à consultoria é importante porque ele vai te dar essa visão imparcial, pensando no teu negócio, olhando de fora e aí fazendo algumas perguntas provocativas para fazer que você extraia a sua melhor decisão. A consultoria, ela não vai impor uma decisão. Um processo de mentoria, ela pode exemplificar algumas decisões parecidas baseadas em momentos que a gente já viveu. Então, são duas linhas diferentes. Uma consultoria, a gente vai analisar dados para, em cima desses dados, conseguir extrair as melhores opções de resposta possível. Um processo de mentoria, a gente vai exemplificar com base em experiências já vividas para conseguir trazer uma orientação melhor em cima disso. Para que a pessoa, com base nisso, aconteceu isso, consiga exemplificar. E um processo de coaching, a gente vai trabalhar perguntas para que você mesmo consiga fazer sua reflexão. Mas qual dele é melhor? Não importa, a gente tem uma maleta gigante onde a gente tem linhas de atendimento, metodologia para coach, metodologia para consultoria, metodologia para mentoria e em determinado momento a gente vai usar a metodologia adequada para que a gente consiga extrair a melhor resposta. Mas no processo de consultoria nada é imposto. Eu acho que faria dessa forma. Não existe isso. Eu acho numa consultoria não existe. Baseado nisso, é dessa forma. De acordo com o caso que aconteceu nisso, que era parecido com o teu, foi feito dessa forma e esse é o resultado. Ou se você... E aí vai puxando perguntas, se eu vou com uma linha mais de coach. Mas eu preciso entender que todas essas três linhas são totalmente imparciais, sem uma terceira ou segunda intenção. Já um colaborador, ele não está preparado para isso. Então, quando eu falo o seguinte para uma empresa, olhando nessa parte, aí tu fez a resposta foi maravilhosa. Vou conversar com a minha equipe. A minha equipe fala assim, gente, seguinte,
Imagina aquela reunião, né? Gente, preciso conversar com vocês. Segunda-feira de manhã. Gente, é o seguinte. Encontrei aqui uma empresa de consultoria. Pesquisei, eles são muito bons. Já vi vários casos aqui que eles estão dobrando o faturamento das empresas, fazendo todo mundo vender mais. Eles trabalham com as metas. Nossa, vão fazer a gente crescer um monte. E eu queria saber se realmente vocês acham que a gente precisa dessa consultoria, se a gente não precisa. O que vocês acham, a opinião de vocês? Já tem gente pensando meta, crescer, vender mais, eu vou ter que emitir mais nota, não vai ter mais gente e vai ter cobrança, vai ter reunião toda semana, vai ter todos os porquês operacionais. Então, realmente. Não, quem decide não é a equipe, não né? Então, sim, eu posso em algum momento analisar em termos de operação, vou contratar, você vai ser a pessoa que vai me ajudar nisso aqui, vai operacionalizar. Inclusive, no nosso processo de consultoria, dependendo a gente tem teste para identificar alguns perfis dentro da empresa, que são as pessoas que vão auxiliar o as empresário, alavancas, né? Quem é que vai ser as alavancas? Exatamente, que vai ajudar na execução, né? Que vai da estratégia tomada, mas ao ponto de eu deixar na mão da equipe, não, eu mostro totalmente uma vulnerabilidade, né, minha, onde eu não consigo ser dono. Inclusive, eu sugeri a ela que o podcast Papo de Dono fosse ouvido e ela me agradeceu horrores. Papo de Dono ou Cabeça de Dono? Cabeça de Dono, exatamente. Papo de Dono que a gente tem aqui. Não é o Papo de Dono agora. É Cabeça de Dono, porque é o podcast que mostra a questão do posicionamento, né, do mindset do dono, né? E precisa estar muito presente nisso. É muito comum empresários chegar e abordar algo. Mas eu já falei 10 vezes para ele não concorda e etc. Eu falei, olha, se ele tivesse o teu pensamento, ele tinha o teu negócio. Sabe, eu não preciso... como é que eu faço os meus colaboradores terem uma visão empreendedora? Você não vai fazer os teus colaboradores terem uma visão empreendedora. Você pode fazer os teus colaboradores quererem seguir uma visão empreendedora. Confiar e executar aquilo ali. Agora, a visão empreendedora é responsabilidade do empresário. Não do líder, que seja ele. Perfeito. A gente já falou aqui, né, da questão de clareza dos papéis, né? Então é importante ter clareza de papéis. Mas como tu acha, Marcelo, que a gente pode fazer quando a empresa, essa sociedade, ela está iniciando? Como saber quem que faz cada determinada ação? Né? Então a empresa está começando, o casal resolveu montar um negócio e aí agora vai começar. Como que cada um define? Como que eu tenho essa clareza? O que o marido faz? O que a esposa faz? Né? O que um cônjuge faz? O que o outro cônjuge faz? Para já ter definido. Bom, Daiane, tá me pedindo uma dica ou uma consultoria? Eu montaria um planejamento. Eu contrataria uma consultoria para me ajudar a montar esse planejamento. Já começar certo, né? Começar do jeito certo. Eu investiria numa consultoria para começar do jeito certo. Porque isso vai te poupar muito tempo e muito dinheiro. Muito tempo e muito dinheiro. Mas o meu negócio é tão pequeno que eu não consigo montar. Negócio pequeno. Tudo bem. Não vai montar? É o seguinte, alinha as responsabilidades e funções. No mínimo, ele precisa ter o que cada um vai fazer, qual a responsabilidade de cada um. Legal. O que tem que alinhar essas expectativas. Qual o papel do negócio? O que a gente vai ser uma empresa que não vai ser uma empresa, vai ser só os dois? Vai ter mais colaboradores? Não vai ter? Elabora o teu organograma. As pessoas... Aí eu falo para elaborar o organograma e as pessoas começam a achar dificuldade nisso. Mas assim, não, mas somos só nós. Não, mas assim, o organograma... Existem peças dentro da empresa que ainda não foram contratadas ou ainda não existem, mas a empresa precisa existir. Então, assim, desenhe o organograma da empresa com peças que ainda não existem. Porque são funções e atividades que vão ter que ser executadas. Porque o negócio precisa funcionar. Mas eu não tenho nenhum vendedor. Então, quem é que vai executar o papel de vendas? Nesse momento. Porque a atividade vai ter que existir. Eu acho que 2 papéis que tem que existir sempre vai ser o administrativo e o comercial, para começar qualquer coisa, né? Eu tenho que ter alguém que administre, que cuide dessa gestão. E que faça funcionar. E o outro que venda, né? Então não posso ter 2 pessoas que vendam e sem ter alguém cuidando do negócio. Sim. Porque o que acontece muito, né, gente? Eu não tenho noção dos números, eu não sei quanto pegar. E a operação. Então, e o contrário também, né? São 2 que só ficam cuidando dos números, mas ninguém tem coragem, né? Entre aspas, né? Exatamente. De vender, de oferecer, não tem essa de ir habilidade. além, não tem habilidade. Então, acho que é complementar, né? Entender o que cada um é bom
o que cada um gosta de fazer. Eu acho que esse gosta de fazer é muito legal. Legal, olha só. O que tu gosta de fazer? Eu gosto de vender, eu gosto de estar em contato com o cliente, eu gosto de não sei o quê. Legal, então essa vai ser a tua função. O principal vai ser isso. Principal, né? Importante ter isso. Principal. O que tu detesta fazer que tu não faria de jeito nenhum? Ficar preenchendo planilha, não sei o quê. Tá falando de alguém específico? Não, tô dando um exemplo aleatório. Tá. Exemplo aleatório. Tem nome esse exemplo. Exemplo aleatório. Planilha, números, eu não entendo nada, não gosto. Então beleza. Isso é um tipo de coisa que tu nunca vai fazer. Ok? Então eu sei o que a pessoa vai fazer de principal e um dia que ela puder fazer só aquilo, ela vai fazer só aquilo. E o resto, isso aqui que ela não vai fazer. Ou seja, aí o outro sócio, eu gosto de fazer isso aqui, gosto de fazer isso aqui. Legal. Agora, quais as coisas, quais as ações, quais as atividades que precisam ser executadas? E aí faz uma relação de todas as atividades. E aí, o que um vai fazer e o que o outro vai fazer? Distribui. Eu tenho a principal e depois eu tenho a distribuição do que cada um vai fazer. Legal, aí tem a sequência aqui, então agora a partir de agora você é responsável por isso e você vai ser responsável por isso. Qual o resultado esperado? Porque a gente não está nem falando mais de relacionamento. Está falando de gestão. Sim. Volta para gestão. Porque independente de que se é sócio, não é sócio, se é casado, se agora já é gestão. Tem que estar começando do zero, faz dessa forma. Perfeito. E isso a gente faz muito e isso a gente vê o resultado, né? A gente nunca brigou. Não, assim, a máquina tem que funcionar. Exatamente. Se está claro com isso, a máquina tem que funcionar, porque existe cumplicidade, existe direcionamento, cada um sabe o que está fazendo, enquanto um está fazendo o processo de aquisição, outro está fazendo o processo de entrega, que é o nicho dentro do nosso negócio, enquanto um está preparando conteúdo, o outro está fazendo consultoria. Enquanto uma domingo está criando podcast, o outro está cuidando da filha. Tá tudo bem. Então, assim, tá tudo alinhado. Então, assim, é deixar claro o que cada um tem que fazer e o que cada um tinha que preparar. Exatamente. Deixou pro domingo, ferrou, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E cada um tem que preparar, exatamente. Vamos lá. Uma dificuldade maior pode existir quando ocorre subordinação, né? Que daí não é... Até na questão de sócios, né? Dependendo, pode ocorrer isso, né? Ou a questão de que um dos dois é chefe e o outro está numa posição de subordinação. Né? Como lidar com isso, né? Como que, principalmente as pessoas que não gostam de ser mandadas, que é o meu caso, tu já sabe, né? Deixamos claro. Né? Então, assim, a pessoa que... Como que lidar com isso? Que ele é meu chefe, ele tem que me manter... Não é que você não é mandar, né? Mas tem que passar ordens, enfim. Como que o casal pode lidar melhor dessa forma? Entendendo as responsabilidades e os objetivos. Não tá mandando a esposa, né? Ou não tá dando ordem para a esposa, assim, né? Qual é a responsabilidade do meu cargo? O que o meu... Volta para a responsabilidade. Minha responsabilidade é entregar isso. Eu entreguei? Não entreguei? Não entreguei. Se eu não entreguei, eu estou devendo. Se eu não estou devendo, a pessoa que está responsável por outro... Porque assim, eu não entregar algo vai afetar uma outra ponta da empresa. E a pessoa que está responsável por essa ponta, ela tem que perguntar. Se não fosse sócio, perguntaria. Se não fosse o cônjuge, perguntaria. Então assim, qual é a responsabilidade? Não é porque é meu esposo que eu não vou... Não, exatamente. E aí, isso aqui esposa. acontece muito... Em empresas que têm mais de um sócio, tipo 3 sócios com funções diferentes, ou 2 sócios com funções diferentes, e aí eu não tenho o gerente. Tipo, eu não tenho o CEO, eu não tenho o gestor. Quem é que toma a decisão final? Alguém tem que tomar a decisão final. Então não fica uma terra de ninguém, né? Exatamente. Alguém tem que tomar essa decisão final, alguém tem que dar esse direcionamento, alguém tem que falar assim, tipo, num ritmo mais forte, tem que resolver. E aí a pessoa que é responsável por resolver vai buscar a solução. Às vezes ela não sabe a solução e aí vai pedir ajuda, os dois vão ajudar, mas vai chegar numa pegada. Agora, não tem essa questão do chefe, né? Eu acho que todo empresário, todo líder, né, tem que fazer a escola de líderes. A escola de líderes é fantástica, porque a gente traz toda a parte de fundamentação da liderança, a forma de abordagem com relação a isso, entre eu trabalho a fundamentação da liderança, o líder em si, postura, maneira de pensar e processo de equipe. Então, como é que eu cobro, como que eu não cobro? Às vezes essa pessoa está cobrando de maneira errada, está delegando de uma forma errada, tem ruídos na comunicação. Então, isso acontece muito. Por ser cônjuge,
Nenhum dos dois talvez esteja habilitado para isso, ou às vezes nem os dois. A questão da maturidade, eu acho exatamente. Então, quando faz isso, eu entendo as responsabilidades, eu entendo a comunicação, e aí eu tiro o peso do outro e consigo fazer isso funcionar melhor. Eu acho que ter isso é importante. Ajuda muito, porque o que acontece geralmente os empresários, eles não aprendem a ser líder, né? Eles não aprendem a ser empresários. A gente aprende na prática, no dia a dia. Não existe uma escola, Tem uma escola onde eu ensino a ser empresário. Exatamente. Cuidar do negócio. A faculdade não ensina isso. Ela ensina conceitos teóricos, muitas vezes ensinados por professores que nunca tiveram um negócio. Muitos deles ainda, inclusive, podem estar até obsoletos, né? Então sim, com livros e teoria geral da administração, coisas que talvez funcionavam muito bem num período industrial, num período pós-industrial, mas não funcionam mais no período que a gente está vivendo hoje. Era digital. Então sim, tem que entender que as coisas evoluem. Então, como é que eu vou evoluir meu negócio também? Então, e o papel do empresário é ter bem claro essa capacidade que quanto mais eu entender e eu saber executar o meu papel de líder dentro da minha empresa, mesmo com 2, 10, 100 funcionários, né, independendo do número de funcionários, quanto mais eu tiver esse papel para eu poder delegar e formar outros líderes também, estender isso, mais resultado eu vou ter. Porque eu vou saber a linguagem, né? Eu acho que o líder traz muito qual é a linguagem que eu preciso ter para eu extrair da equipe. Porque o líder, ele é aquela pessoa que ele precisa extrair da equipe o que ele precisa, o objetivo dele. Né? Ele tem que motivar, empolgar, enfim, mas ele precisa extrair, né? Ou mais vendas, mais entregas, enfim, de acordo com a necessidade, né? Então, qual é a linguagem que eu preciso ter? Né? E como a gente já conversou, inclusive, em outros podcasts, essa linguagem ela vem mudando muito, né? Depende com quem que eu estou conversando. Depende com quem que eu estou conversando. Se eu estou conversando com o chão de fábrica, se eu estou conversando com o pessoal da criação, enfim. Depende com quem que eu estou conversando. Então, eu acho que é muito importante, tanto o empresário como ou os líderes que já existem na empresa, sim, participarem da escola de líderes, né? Não tem escola para ser um empresário, mas você já tem uma escola para ser líder, né? Então, e isso, entrando aqui nessa pergunta de casal... Escola para empresário tem. Tem sim. Empresa mais lucrativa. Empresa mais lucrativa. Mas voltando aqui para o líder, né? Então, quando vem aqui nessa questão do casal, quando um dos dois é o subordinado, o outro é o chefe ou é o líder, enfim, como que eu vou lidar com isso quando é uma empresa familiar, onde o pai é o chefe, né? E os subordinados são os filhos, né? Como que lida com isso? A gente vê isso na prática, né? Dificuldade, quantas empresas que tem, que os empresários têm os filhos como funcionários e não conseguem nem bonificar ou pagar direito os filhos, né? Tem empresários que pagam até, inclusive, muito pouco, né? Quando comparado a um outro contratado para a mesma função. Né? Então, mas ele já mora comigo, eu pago energia, e isso tem coisas que a gente se depara, né? Então, como lidar com tudo isso? É um processo de escravo, né? Exatamente. Mas eu já dou comida, já dou... ele mora lá em casa, então não tem que receber, né? Ou se recebe é algo muito simbólico, mas exige da entrega muito forte. E por ser dono, ele tem que ter uma postura, enfim. Então, eu acho que a escola de líderes, ela complementa muito tudo isso, né? Legal. E inclusive para o casamento, né? Inclusive para a questão da sociedade. Sim, né? Total. E uma pergunta, Marcelo, tu casaria comigo novamente? Seria meu sócio novamente? A gente encerrar isso assim, de uma forma... Todo dia. Todo dia. Se deixar, eu caso contigo de novo. Vamos casar. Até queria casar contigo de novo esse ano, só que aí esse ano não deu pra casar. A gente casa. Pandemia, queria voltar, queria ir pra Las Vegas pra casar contigo de novo, aí não deu certo. Mas vai dar. Uma hora vai dar. Vai namorando que uma hora tu casa. Em breve, enquanto isso eu vou namorando. Vou conhecendo de novo, vou ajustando, vou gerando um rapport. Isso aí. Aí daqui a pouco tu vai querer casar comigo de novo. Daqui a pouco, de repente, a gente tem uma outra ideia de negócio, monta outro negócio. E assim a gente vai. E assim vai. Mas se fosse pra eu deixar assim, né, pra finalizar, né, eu acho que é muito legal, né, a gente ter o esposo como sócio. Eu acho. Ti é legal? Pra mim é legal, eu acho que... Falei pra ti, né, depois que tu me conhecesse, tua vida ia mudar. Mudou. Né, de 360 graus. Se fosse virar minha sócia, eu te mostrar um oceano azul de oportunidades. Isso aí está mostrando. Mas eu acho que a gente tem que dar essa chance, né? Às vezes inclusive tem amigas minhas que colocam, mas eu não acho legal, eu estou lutando contra. Eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade pro casamento e pra sociedade, né? Ela e pro ganha negócio. Lutar contra, sabe? Porque eu acho que não vai dar certo, porque eu já conheço o perfil dele. Mas eu acho que a gente está lutando contra algo que nem existe ainda, né? Então, o quê? Eu acho que essa clareza, essa conversa, esse entendimento e principalmente uma ajuda externa mesmo. Ter esse alinhamento, deixar isso muito claro. E aqui o nosso processo a ideia do podcast não é resolver nada. Sim, lembrando que a gente dá
uma provocação, de um insight, daqui a pouco, isso passa para o marido passa para a esposa, olha só, escuta esse podcast aqui pra gente bater um papo depois, o que tu acha de trabalhar junto, vir trabalhar comigo na empresa, ou ver não sei o quê, tipo, dar uma provocação. Eu acho que nunca pode ser, e a gente já viu isso também, de a esposa trazer o marido para trabalhar junto, ou o marido trazer a esposa para trabalhar junto, para ser sócio, ou que seja para trabalhar junto mesmo, porque ele está desempregado, ou porque ele não. ou porque ela pessoa, agora, e acontece muito, critério de vaga, a pessoa precisa estar apta aquilo ali. Acontece muito de mulheres que estavam no mercado de trabalho, tiveram filhos, deram um tempo, né, para cuidar dos filhos. Os filhos cresceram, agora ela quer voltar para o mercado de trabalho. Daí, vou trabalhar junto com meu marido. Né? Então, tá tudo bem, se fazer sentido, se for importante para a empresa, vai trabalhar porque tem habilidade para isso. Exatamente. Para que dê certo. Porque... E acontece isso, é importante falar, está fechando aqui, porque isso acontece muito e acontece num dos setores que é mais crítico para qualquer negócio, onde eu preciso ter uma pessoa extremamente competente. Bota no financeiro, né? Bota no financeiro. Porque minha mulher é o financeiro. Minha mulher que é o financeiro, porque ela sabe pagar conta, né? Eu confio nela, ela não vai cuidar melhor do que ninguém, vírgula. Ela tem que ter habilidade para isso. Tem que ter habilidade para financeiro. Porque não é só preencher planilha e pagar conta. Não é preencher pagar conta. Ela pode ser contas a pagar. Mas se ela não tiver habilidades para realmente ser um gestor financeiro, entender os números e ler os números e conseguir dar um direcionamento correto, às vezes eu estou cometendo um crime, colocando essa... E a gente já viu isso, né? Já vimos isso acontecer. Mas acho que é isso, né, meu amor? Chegando ao fim desse podcast gostoso, esse bate-papo entre casal, falando de casal. Para você que tem um negócio em casal ou está pensando em montar um negócio com um casal. E é isso. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha tirado um insight, uma provocação, um direcionamento, uma inspiração para algo. E a gente volta, né? Sempre voltamos, né, na próxima semana com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Isso aí, até mais. Tchau.